que será em conjunto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, a Comissão de Educação, Saúde, Saneamento e Direitos Humanos, Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Políticas Urbanas. Nós vamos retomar de onde paramos na reunião anterior, que é sobre o projeto de lei número 140. Quero convidar a doutora Procuradora do Executivo a tomar assento numa dessas cadeiras, que possa participar e trazer esclarecimento aos nobres vereadores. E o doutor Marcos também, por favor, tome assento. Agradeço a eles por ter vindo, a brilhantar e a engrandecer o conhecimento, elevar o conhecimento do assunto a qual vamos abordar. Eu quero passar a palavra à doutora Márcia, procuradora, para uma exposição do projeto, que acho que não é necessário fazer a leitura dele, né? Acho que não. Apenas uma exposição e a gente dá início. Segmento. Boa tarde a todos. Agradecendo primeiramente a presença da procuradora do município de Nova Serrana, doutora Fernanda, seja bem-vinda. E doutor Marcos, seja bem-vindo também. Eles foram convidados a participar dessa reunião, que o projeto de lei 140/2019, que dispõe sobre a regulamentação das atividades dos profissionais em transporte de passageiro, denominado mototáxi, e do serviço de transporte remunerado de mercadorias, denominado motofrete em motocicletas, motonetas e triciclo, do município de Nova Serrana, de autoria do Poder Executivo, que está tramitando nessa casa. Nós já fizemos a leitura dele na reunião passada, houve alguns apontamentos feitos pelos nobres vereadores, e eu gostaria de devolver a palavra ao presidente, porque eu acho desnecessária a leitura. O senhor quer que faça? Não necessário. Tá. Só a exposição certo, do fato. Então, eu vou usar a mensagem aqui para expor. O referido projeto de lei cumpre nos mencionar, em primeiro lugar, que com o advento da Lei Federal número 12.009/2009, regulamentou-se o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros e entrega de mercadoria com o uso de motocicletas. Dessa forma, a resolução número 350/2010 do COTRAN trouxe disposições sobre o curso de especialização obrigatório destinado aos profissionais em transporte de passageiros mototáxi e em entrega de mercadorias motofretista, que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas, tendo ainda a resolução número 356/2010, alterada pela resolução número 378/2011, estabelecidos requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de passageiros e de cargas em motocicletas e motonetas. A Lei Federal 12.009/2009 se refere aos mototaxistas como profissional que exerce atividade de transporte de passageiros e motocicletas, e aos motofretistas como profissional que exerce atividade de transporte remunerado de mercadoria em motocicletas e motonetas. Conforme o artigo 2º da Lei número 12.009/2009, disposição prevista também no presente projeto de lei, para o exercício das atividades de mototáxi e de motofrete, o profissional deverá ter completado 21 anos, possuir habilitação na categoria A por pelo menos 2 anos, ser aprovado em curso especializado nos termos da regulamentação do COTRAN e estar vestido com colete de segurança, adotar dispositivos retroflexivos nos termos da regulamentação do COTRAN. Importante mencionar também que, em relação ao motofrete, restou proibido o transporte de combustíveis de produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões em motocicletas ou motonetas.
somente o transporte de gás de cozinha e galões de água mineral por meio de auxílio de SIDCAR, nos termos da regulamentação do COTRAN, estão permitidos. Assim sendo, é de competência do município legislar sobre assunto de interesse local, estabelecendo normas pertinentes para o funcionamento do serviço de mototáxi e motofrete local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Ademais, a resolução número 356/2010 do COTRAN dispõe que os municípios que regulamentarem a prestação de serviço de mototáxi ou motofrete deverão fazê-lo por meio de legislação própria, em observância à lei federal e às resoluções do COTRAN, podendo assim estabelecer normas complementares conforme as peculiaridades locais, garantindo condições técnicas e requisitos de segurança, higiene e conforto dos usuários no serviço, nos termos do artigo 107 do CTB. Portanto, é de competência do município regulamentar a prestação de serviço do motofrete e mototáxi, devendo considerar a padronização dos serviços, estabelecer pontos fixos por meio de zoneamento da atividade, incluir a obrigatoriedade do uso de touca descartável para capacete de segurança de uso do passageiro, estabelecer a obrigatoriedade do seguro de vida e acidentes pessoais para o condutor, passageiros e terceiro. Assim, é de nosso conhecimento que já existem diversos segmentos de mototaxistas e motofretistas prestando serviços no município e, com a aprovação do presente projeto de lei, haveria a regulamentação do que já existe na prática. Nesse sentido, o presente projeto de lei visa regular as atividades dos profissionais em transporte de passageiro denominado mototáxi e dos serviços de transporte remunerado de mercadorias denominado motofrete, e estabelecer ainda de mototáxi do serviço de transporte remunerado de mercadoria denominado motofrete, e estabelecer ainda critérios e condições que promovam segurança, conforto e transparência aos usuários do serviço de transporte de passageiro por motocicletas no município de Nova Serrana. O Poder Executivo objetiva ainda estender aos mototaxistas os mesmos direitos garantidos aos taxistas quanto ao transporte de passageiros, prevendo que o direito à exploração de serviço de mototáxi poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local, mediante prévio procedimento licitatório. Nova Serrana, 9 de dezembro de 2019. Prefeito Municipal Eusébio Rodrigues Lagos. Então, essas são as razões que foi apresentado o projeto de lei 140/2019, a fim de regulamentar a classe dos mototaxistas. Devolvo a palavra ao presidente para poder a gente dar oportunidade de esclarecimento às indagações dos vereadores. Eu acho que, no caso, seria melhor deliberar aos nobres colegas que eles façam a pergunta, ou a doutora procuradora, ou, do contrário, doutor Marcos, ou uma prévia deles, para depois uma prévia deles. Então, vamos ouvir primeiro a doutora nas suas colocações. Boa tarde, gente. Bom, na verdade, esse projeto já foi amplamente discutido com a classe, né? Inclusive, o ano passado, nós fizemos umas 4 ou 5 reuniões, que eu me lembre, porque teve algumas que eu não participei. O projeto foi enviado para o doutor Marcos, né, doutor Marcos? Por e-mail, ele deu uma olhada, a gente fez uma discussão depois disso, mas aí acabou que ficou muito no final do ano e não deu tempo dele ser discutido, né, no ano passado. Então, optou-se por discuti-lo esse ano. Teve algumas indagações dos senhores que eu até trouxe o ofício para esclarecer aqui.
Vocês querem que eu passe ponto a ponto das perguntas e aí a gente vai respondendo? Valor inicial para permissão, né? Toda vez que a gente vai fazer uma licitação, por lei, nós temos que fazer uma pesquisa de mercado. Então, não tem condições de a gente estabelecer um valor. A gente vai fazer uma pesquisa, eu até trouxe o Edmar, que é o nosso superintendente de trânsito, né? E ele que é o setor responsável por isso, e nós não temos condições de fixar um valor, porque seria ilegal, porque a própria lei fala que toda vez que a gente vai fazer licitação, a gente tem que fazer uma pesquisa. Nós começamos algumas pesquisas, porque a nossa ideia é de que assim que seja votado, a gente faça a licitação, mas ainda não tem, porque é média, né? A gente faz pesquisa e faz média. Em relação à quantidade de pontos, a lei fixa, se eu não me engano, o projeto de lei são 1 ponto a cada 2 mil cidadãos. Então, a proposta, eu acho que a da lei que está sendo revogada, que é a 1704, acho que era a mesma proporção. Vai aumentar um pouco de ponto porque a população aumentou, né? Saiu um censo no ano passado. Em relação à pergunta de quantos pontos que há no município e quantos estão sendo encerrados, nós só conseguimos localizar, até em uma das reuniões a gente comentou isso com o pessoal, nós só conseguimos localizar documentalmente na prefeitura uma licitação que foi em 2010. Nela tem 12 pontos, que ainda estão vigentes, as concessões. Dos outros, apesar do pessoal levar para a gente contratos, mas o procedimento de licitação não foi encontrado nos arquivos da prefeitura. Então, que formalmente existe 12 pontos formalizados lá na prefeitura. Eu até trouxe a cópia da licitação, depois, se vocês quiserem, até para juntar aí. Possibilidade jurídica para não haver prejuízo dos profissionais que utilizam um ponto há muito tempo, desde o início da permissão. Isso foi feito na licitação dos táxis, eu não vejo problema da prefeitura fornecer uma certidão para quem já é cadastrado como mototaxista. Isso também já foi discutido com eles, a gente falou dessa possibilidade. Possibilidade de analisar e esclarecer o critério de 5 anos de vida útil das motocicletas. Esse, em especial, o Edmar fez uma pesquisa em 10 municípios, né, Edmar? No Brasil, e nenhum ele viu que fugiu disso. Assim, há um projeto de lei de mudar de 5 para 6, mas ele tem uma explicação boa, depois, se vocês quiserem conversar com ele, é que como a motocicleta é muito utilizada, tem que ter um critério, né, de vida útil do veículo para ter um padrão, né, até de qualidade para quem utiliza o serviço e para eles mesmos, para não ter moto muito antiga que precisa de mais manutenção. Quantidade de agentes de trânsito que há no município. Hoje nós não temos, a gente está fazendo o concurso da guarda que foi suspenso, né? Mas a proposta é fazer o convênio com a municipalização de trânsito com a Polícia Militar para que essa fiscalização seja feita por eles também com a municipalização, né? Disponibilização de instrumento jurídico pelo qual se formalizou a exploração dos pontos de táxi. São as licitações que vocês querem? Esse eu até trouxe para esclarecer. Doutora Mar? Aí eu trouxe aqui, depois... Tem a ata e o edital. Sugestão para alteração para o município de Nova Serrana. Isso aí foi quando fomos pegar o arquivo, o pessoal da redação pegou um arquivo antigo, já foi alterado. E só, agora fica à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu quero, antes de passar a palavra ao doutor Marco, convidar o técnico de trânsito que possa tomar assento aqui também, que possa também participar de algum esclarecimento também. Com a palavra, doutor Marco. Boa tarde a todos.
Realmente nós tivemos algumas reuniões, sim, na prefeitura, né? A doutora sempre de maneira muito cordial nos atendeu, né? Foram elucidadas várias questões, né? A gente não pode ser omisso e omitir, né, essas informações. Todavia, conforme a própria doutora suscitou aqui agora, essas discussões ocorreram em data pretérita, né, no ano de 2019. Então, de lá para cá se passaram, em média, uns 6 meses, né? E a gente está num cenário muito diferente do cenário do ano passado, né? Em especial, neste momento agora que a gente vive uma pandemia, né? Então, isso não pode deixar de ser levado à tona, né? E a gente tem que discutir, né, algumas situações, né? Algo da fala da doutora agora que, com a devida vênia, eu discordo, é a questão do censo, né? Essa questão da população de Nova Serrana ter aumentado. Eu acredito que se nós fizermos um censo hoje, né, em Nova Serrana, a gente vai ter tido uma diminuição da população de Nova Serrana e não um aumento, né? Porque eu estou vendo são demissões em massas, né? Inclusive, não posso afirmar categoricamente, mas eu ouvi dizer de mais de 12 mil pessoas que perderam o emprego dentro de Nova Serrana. E várias pessoas teriam, né, em virtude do mesmo, retornado às suas cidades de origem, né? Então, nesse diapasão, obviamente, a gente teria que rever esse número, né, de outorgas, né, que vão ser disponibilizadas. Tá, doutora? Seria só para a gente realmente chegar no número exato, né, não fazer uma coisa que venha prejudicar a classe. Tá? Com relação ao valor, né, em várias reuniões, quem nos atendeu foi o secretário de governo, né, nessas reuniões, o Silvano, sempre presente comigo, além de outros, todos que estão aqui agora representando a classe, sempre presente comigo, foi nos dito que o valor, em média, não superaria 3 salários, né, esse valor inicial. Eu concordo, óbvio, isso né, a gente tem que manter a legalidade. A gente não pode fixar no projeto um valor, mas o receio, né, por questão de segurança jurídica, é eu chegar no dia dessa licitação e eu ter um valor inicial lá de 10, de 15, de 20 mil, como eu tive, e até hoje a gente trabalha em prol da Dotans, visando regularizar, reequilibrar esse valor dessa licitação, né, hora ocorrida no ano de 2018. Né? Algo que também a gente gostaria que fosse incluído, e eu acredito que não vai haver nenhum óbice nem por parte dos nobres vereadores, também pelo jurídico, né, hora representado pela doutora Fernanda, da Prefeitura, Procuradoria, seria a questão da licitação por melhor técnica. Porque por mais que a gente use o termo possibilidade aos olhos desse humilde procurador, um tanto quanto abstrato, né? Possibilidade não, eu quero concretude, eu quero que realmente eu tenha uma licitação por melhor técnica, porque se a gente tiver uma próxima administração, essa próxima administração ela pode não ter essa fala nossa, pode não ter isso materializado, e via de regra, essa certidão ela pode vir a não ter valor nenhum. Né? Então eu gostaria que no parágrafo 2º fosse incluído, né, que a licitação, salvo melhor segundo, seria no parágrafo 2º mesmo. A exploração das atividades dos profissionais de transporte de passageiros, denominado mototáxi, será executado por meio de pessoas físicas nas condições de autônomas ou empresários individuais, mediante autorização a título precário ou outorga de permissão, precedida de procedimento licitatório. Pode colocar um parágrafo único, né, será adotado como meio, né, ao longo do processo licitatório, a melhor técnica. Né? Eu acredito que aí sim, a gente de maneira concreta vai estar resguardado nesse viés. Tá? Com relação a essa questão dos aplicativos, fica só uma indagação. Esses aplicativos, né, que foram trazidos à tona aqui agora, né, e em momento pretérito também, na semana passada, eles são cadastrados no município de Nova Serrana? Não são. Pelo que a gente sabe, não. Né? Então, a gente já não poderia fazer esse convênio, né, ainda que a gente não tenha municipalizado o trânsito, a gente já não poderia ter esse convênio já firmado com a Polícia Militar para cessar essa onda, né, ilícita de clandestinidade aqui no município? Isso não é um pleito de hoje, isso é um pleito de 2, 3 anos. Aquelas pessoas ali são trabalhadoras. Eu tenho 43 pontos de táxi de trabalhadores que não estão tendo que levar para dentro de casa. Essa é a verdade. Né? Então, em suma,
né, sempre de maneira muito respeitosa, né, porque incumbe a defesa trazer à tona esses elementos, né, eu peço para que Vossas Excelências se atenham ao que o jurídico ora expõe e agradeço desde já a atenção de todos. Muito obrigado. Antes de passar primeiramente ao vereador relator, eu queria só salientar que esses números, doutor Marcos Mangini, que será disponibilizado, ele vai excluir as 12 permissões de 2010, né? De 2010. Então, seria, se fosse as 50 vagas, na verdade, seria 38 apenas, né? Vereador Cabral? Depois eu queria, antes de passar para o vereador Cabral, desculpa, deixar uma explanação do técnico de trânsito para poder ficar até mais fácil dos vereadores exercitar seu entendimento quanto ao projeto. Boa tarde a todos. Meu nome é Edmar, certo? Eu sou o chefe do Departamento de Trânsito de Nova Serrana, para quem não me conhece. Antes de mais nada, a nossa missão aqui em Nova Serrana é fazer com que as pessoas tenham um trânsito melhor, certo? Pensando na globalidade, na totalidade das pessoas e não em um determinado público-alvo. Falando sobre o projeto de lei, o município hoje já tem uma lei, né, que fala sobre o mototaxismo e o motofretismo, né? Eu tenho ela aqui, a 1704 de 2003, certo? Que foi regulamentado por um decreto e que o município hoje segue, assim como a licitação, o processo licitatório foi feito, que a doutora Fernanda citou, certo? Eu estive observando esse projeto de lei, que não é da minha época, porque nós viemos para cá meados de novembro. Os vereadores aqui, alguns já me conhecem, nós estivemos nessa casa. Tivemos a grata satisfação de estar aqui, em outra reunião. Eu só deixar bem claro, gente, que esse projeto de lei, por melhor que ele tenha sido feito, ele deixou de constar uma observação que a Lei 12.009 traz em seu bojo, que é que para a prestação de serviço, o profissional que for exercer, o rito dele processual é o mesmo do taxista, tá? Ou seja, foi omitido, não sei por qual motivo, a certidão negativa criminal, tá? Aí eu peço que os senhores acrescentem esse detalhe a esse projeto de lei. Porque o mototaxista, ele vai transportar pessoas, e seria inadmissível uma pessoa que já teve a condenação por estupro, atentado violento ao pudor, ou qualquer crime dessa natureza, que seja até a Lei Maria da Penha, ou qualquer crime, seja permitido que ele transporte pessoas, ok? No meu pensamento aqui, certo? Com relação àqueles problemas que estavam no projeto de lei, nós fizemos a correção. Caso depois a casa queira, nós podemos passar ele já corrigido para os senhores, tá? E, como o doutor Marcos falou aqui, a doutora Fernanda também falou, nós fizemos algumas pesquisas, e os valores das concessões nos municípios que nós fizemos pesquisa, eles não são exorbitantes, não são. Até porque, em alguns municípios, eles não fixaram nem a quantidade de motofrete que pode ter na cidade, e só fixaram a quantidade de mototaxista, igual que em Nova Serrana. Tá? Bom Despacho, salvo engano, tem um mês e pouco, que conseguiu regulamentar esse serviço lá. Tinha sido feita uma lei anterior, porém ela feria alguns princípios, né, da Lei 12.009. Aí eles tiveram de revogar e fazer outra lei. Salvo engano, eles constaram que o empresário teria que ter, só que na verdade quando ele transporta o seu próprio produto e não existe taxa de entrega, não há de se falar em placa de aluguel, tá? O que eu tenho a dizer é só isso, senhor. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Então, o vereador Zé Cabral, com a palavra.
Boa tarde a todos. Sempre é muito bom ter o suporte da Prefeitura e a presença da categoria para a gente sanar as dúvidas e tentar fazer um projeto bem comum, principalmente para os trabalhadores. Teve uns pontos aqui que a senhora respondeu, doutora, e foi até uma diligência que eu pedi nesse projeto. No caso dessa pandemia, do jeito que está complicado, de valores, tem algum problema se a gente pedir, se caso quem for participar da licitação, colocar a revisão em dias, apresentada lá na hora, por causa que está pedindo 5 anos. Para eles mesmo, não tem como eles andar com o pneu ruim, com a moto em mau estado, porque é própria segurança. Se caso a pessoa apresentar por momento que estamos passando, que eles nem corridas têm, estou falando que o próprio Bento ali falou comigo que não está tendo nem 5 corridas por dia. Tem alguma coisa por no projeto que se torna inconstitucional ou não muda nada? E outro ponto também. Apólice de seguro. Pelo momento, eu acho que o seguro é bom para eles mesmo, para o passageiro. Tem que ser conversado. Porque o seguro de moto sempre foi caro. E no artigo 30, inciso 3º, a tarifa será de acréscimo 30% de 23 horas até as 6 horas. Então, é um horário que quase não tem corrida se for horário de festa, é um horário muito perigoso para eles, certo. Mas sábado, domingo e feriado é horário também de feriado, é horário de a pessoa, todos os trabalhadores ganham mais, ganham a hora extra é mais cara. Ver para a gente esses valores, se puder alterar aí, porque nos feriados, sábado e domingo, é onde que eles trabalham também, não é isso? E não está falando que não pode ter o acréscimo da bandeira. Qual que é o artigo que você falou? Artigo 30, inciso 3º. A tarifa terá acréscimo de 30% no horário de 23 até as 6 horas, a título de bandeira 2. Mas não está falando o dia, é só esse horário. Às vezes durante o dia, no sábado e domingo. Aí a proposta é aos finais de semana ter e os feriados. Acrescido. Tá. Em relação ao seguro que o senhor falou, está funcionando? Em relação ao seguro que o senhor falou, é uma exigência da lei 12.009, que é uma lei federal, então a gente não pode tirar. Até foi uma demanda que eles pediram e nós discutimos isso lá na prefeitura. Em relação à questão da tarifa, eu tenho que ler o artigo, mas se não tiver alguma coisa em relação a isso, eu não vejo problema de constar, se for um requerimento deles, né? Qual foi outro? Em relação à vida, ao ano, né, do veículo. A lei, ela tem que ser bem objetiva, porque senão cria dificuldade para quem vai cobrar e para quem vai se submeter e para quem vai aplicá-la e para quem vai se submeter a ela. Então, se a gente colocar aqui, depender da conservação do veículo, que a gente pode, né, aceitar um veículo com um ano de fabricação mais velho, fica subjetivo, depende muito da pessoa que vai analisar e não dá segurança para a categoria. Então, às vezes, dependendo da pessoa que estiver lá, se alguém for pedir, não estou falando, né, porque a lei, você faz a lei para muitos anos. Então, dependendo da pessoa que for analisar, às vezes considera que aquela motocicleta está em bom estado de conservação. E outros não. Eu não acho que seria interessante alterar essa... Não no momento. É quem já tem o direito adquirido apresentar a revisão atualizada do ano. Não é para todos que estão entrando para comprar. Porque a pessoa que está entrando para comprar, ele, às vezes não tem a moto. Ele já vai entrar com a moto velha. Que a moto deles normalmente são bons estados. É apresentar a revisão imediata para quem tem o direito, se for fazer a licitação para melhor técnica. Então, na verdade, se tiver como. A lei, ela tem que ser uma só para todo mundo, né? E a gente não considera direito adquirido, pessoal. Eles têm uma preferência
porque eles têm uma certidão do tempo que eles trabalham, mas não é um direito. Pois é, essa né? preferência não poderia incluir a apresentação da... Preferência que eu falo, eu até queria colocar a palavra direito, não é preferência não. Eles têm uma pontuação por já exercer a atividade. Uma pontuação na licitação por já exercer a atividade. Eu não acho que seria interessante alterar essa questão da data do veículo, não, de fabricação do veículo. Eu acho que a segurança, tanto para eles ter, né, para cobrar, porque vamos supor, às vezes o senhor é mototaxista e tem uma motocicleta de 5 anos e o outro tem uma de 6. Aí, às vezes, não, vou mudar o exemplo. O senhor tem uma de 6 e outra pessoa tem uma de 7. Aí vai considerar que a sua de 6 não está em bom estado de conservação, mas a de 7 sim. Fica difícil para quem está sendo submetido à aplicação da lei entender, né? E fica difícil para quem vai aplicar também, porque é muito subjetivo. Então, assim, se a ideia for aumentar, eu não concordo. Eu não sei se os senhores concordam de aumentar essa idade, né? Vamos dizer, essa idade do veículo. Eu acho que é segurança tanto para os mototaxistas quanto para o pessoal que está utilizando o serviço. Doutor, isso eu concordo com a senhora, eu só estou falando pelo momento que o Brasil está passando. Porque eles podem até ganhar o ponto, vai pegar a prestação já para pagar o ponto e vai ter que comprar uma moto. Eu acho que é pouco deles vão ter o dinheiro para comprar uma moto à vista. Pelo que me passaram. Então, assim, eu estou falando pela situação. Pois é, mas é igual eu falei E que só fala que se dá nesse... Quem já tem esse pontuação que você falou, se colocar a licitação pela melhor técnica, é uma coisa que a gente está discutindo para ver se tem possibilidade de fazer. Eu não vejo possibilidade, porque uma lei ela é feita para a posteridade, né? Posteridade não, mas ela é feita para muito tempo. Não tem como a gente colocar uma observação em que, em razão da pandemia, vai ser usado um critério diferente. A segurança, então, vai fazer ainda o convênio com a Polícia Militar? Em relação a fiscalização? Sim. Já possui? Já está em fase de término já um convênio entre a Prefeitura e a Polícia Militar. Porque a Polícia Militar ela age nas questões municipais por força de convênio. Ou seja, a Prefeitura que autoriza que a Polícia Militar atue. Nós estamos em fase de término da municipalização, para que o município de Nova Serrana seja totalmente municipalizado, integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Mas, infelizmente, o Covid, igualzinho você falou, né, ele veio e impactuou essas questões. Tá? Inclusive, existe uma dúvida que as pessoas sempre têm. A prefeitura, o município, ele só age nas questões administrativas. O direito dele, a lei 9.503, só faculta o município a autuar e tomar as providências das questões administrativas. As questões criminais é responsabilidade total e efetiva da Polícia Militar do Estado. Nós não podemos. Motorista que está sem habilitação, IPVA atrasado, seguro atrasado, a prefeitura não fiscaliza, gente. E a questão dos clandestinos, transporte clandestino de passageiro, a partir do momento que é crime, é a Polícia Militar. A prefeitura não tem como fazer nada, procedimento algum. Nós não podemos chegar e privar alguém de ir e vir sem realmente nós termos aquele efetivo direito. Quando eu falo isso é porque antes de vir para cá, eu também sou policial militar, sou sargento da Polícia Militar e trabalhei 30 anos e desses 30 anos, 18 anos foi na parte que ditava as regras, a parte doutrinária da polícia. É por isso que nós estamos aqui tentando municipalizar e, se Deus quiser, vamos conseguir o trânsito de Nova Serrana. Ok? Outro vereador? Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Terezinha. Uma boa tarde a todos, vereadores, servidores dessa casa, a todos convidados do Executivo, doutor Márcio, os mototaxistas, os assessores. Eu gostaria de perguntar, igual, são 12 pontos, né, vigentes. Existe algo que possa segurá-los a manter ou não?
Fora eles, quantos pontos a mais serão colocados? Nós tínhamos conversado com os representantes na semana passada quanto ao valor. Sabemos que o projeto não pode constar valores, mas vamos supor que esses 12 que já têm, né, os pontos vigentes, chega lá, o valor seja um valor exorbitante, que eles não vão poder participar. A gente gostaria muito, assim, que essas pessoas que têm vindo aqui, que vieram durante o ano todo de 2019, participaram das reuniões, sempre procurando assegurá-los, nós, como representante deles, nós gostaríamos de saber se tem uma forma da gente poder estar ajudando essa classe que já está, né, nesses vigentes. Terezinha, os 12 que estão vigentes, eles têm o direito de continuar com a permissão. Esses 12, eles não precisam participar dessa licitação agora. A permissão deles está vigente, a concessão deles está vigente. Ótimo. E quanto à fiscalização, né, eu tinha feito aqui a minha pergunta, então vai ser feita pela Polícia Militar, correto? A fiscalização é feita pela Polícia Militar, hoje, atualmente, em Nova Serrana, tá? Até porque, quando se fala de policiamento ostensivo, nesse caso, policiamento de trânsito, é só a Polícia Militar que executa. Então, quando fala-se, mas isso é responsabilidade da Prefeitura. Não é responsabilidade só da Prefeitura. Segurança Pública é responsabilidade de todos, e principalmente da Polícia Militar. Até digo, né? A frase é essa, né? Segurança Pública, responsabilidade de todos e obrigação da Polícia Militar, do Estado. Porque o Estado está sendo representado pela Polícia Militar aqui em Nova Serrana, no caso. Então, tudo que for fiscalização, autuação de trânsito, hoje em Nova Serrana, quem faz é a Polícia Militar de Minas Gerais. Obrigado pela resposta. E eu gostaria só de fazer uma pergunta para o Dr. Márcio. Na semana passada eu não ouvi, né, a quantidade de mototaxistas que estavam vigentes. Confere com os 12 que foram passados aqui agora nessa tarde? Boa tarde, Terezinha, tudo bem? Tudo. Terezinha, eu teria que confirmar se realmente em 2000 foram. O Silvano está ali, talvez ele possa me aclarar essa situação. Está conferindo esse número? São 12? Perfeito. São 21 vencidas. As 12 estão legais. Perfeito. Então eu estou me referindo a todos, né? Sim. São os 21 que Ok. foi falado, por isso que eu quis que você me respondesse. Perfeito, são os Para 12. me ter certeza do meu voto. Perfeito. Então, esses 21 é que a gente gostaria que Tivesse desse, né, uma oportunidade para que eles legalizassem, para eles terem o direito, porque eles fizeram em 2003, né, pagaram, e me foi falado aqui em uma das reuniões que não existe os documentos na prefeitura que comprove que eles pagaram as mensalidades e, por isso, eles não podem entrar com nenhuma documentação em desfavor dessa documentação. Na verdade... É isso que nós pedimos na última reunião. Quem tivesse, né, que na- trouxesse. Então, eu peço a você que traga, porque se aqui está constando 12, já não vai ser 12, porque ele é um dos que não está aqui nesses 12, doutora Fernanda. Não, Terezinha, a senhora entendeu errado. 12 participaram, eles sabem, nós já conversamos sobre isso. 12 participaram da licitação em 2010. E a concessão está vigente, porque a concessão tem um prazo. Esses de 2003, eles têm um contrato que era por 5 anos a concessão. Então, ele pagou, não estou duvidando dele, não. Ele pagou realmente, ele já apresentou esses documentos para a gente, mas ele tem um contrato que está vencido. Entendeu? Um contrato com o município que está vencido. E o pessoal de 2003, se eu não me engano, acho que pagou 1.500. Os de 2010 teve ponto de 20 mil reais, de 17 mil, foi um valor
bem maior, sabe? E por isso que o prazo também foi maior. Eu acredito, né, que eu não estava aqui em 2010. Então, esses outros não podem constar Não, nessa relação? eles podem participar, eles vão ter essa certidão do município, né? Quem estiver cadastrado no município vai ter certidão de que presta o serviço de mototáxi, que é essa pontuação que a pessoa tem, como a gente fez com a licitação dos táxis. Vocês concordam? Não consta no projeto. É isso a nossa dúvida, sabe, doutora? Por isso que eu pedi que a senhora viesse para poder estar esclarecendo. A dúvida que eu tenho é a dúvida deles. Se me permite, qual que é o nosso medo? É que a gente está chegando no período eleitoral, né? Tudo pode acontecer, né? A gente pode ter uma reeleição e, via de regra, né, manter a mesma diretoria, né, a mesma diretriz que a gente tem hoje, e ninguém aqui está duvidando da palavra que o município está trazendo para a gente. Mas a gente pode ter um outro candidato eleito, né? E esse outro candidato, ele pode, às vezes, não anuir de tudo isso que está sendo falado aqui, e aonde entraria a questão da segurança jurídica, né, para que a gente possa ter esses pleitos realmente atendidos no momento da licitação. Então, é uma forma de materializar, né, essa questão da, entre aspas, também coloca assim, da preferência, né, dos que hoje estão, os 32, não é isso? São quantos? Os 21 menos os 12, né? Os 21, sim, os 21. Então, que esses uma forma da gente materializar, né, não direito adquirido. Tudo bem, eu acho que esse termo realmente, já que vai ser feita uma nova licitação, é porque não há direito adquirido. Mas materializar que esses 21 vão ter, de fato, né, uma preferência. Não só uma expedição de uma certidão, né, onde eles vão ter uma pontuação maior, mas que realmente eles não vão perder esse serviço que eles já prestam em prol do município há praticamente 20 anos. Doutora, eu gostaria de pedir, né, se fosse possível, que a senhora reavesse quanto a esses outros mototaxistas, porque eu queria muito que a gente pudesse votar assegurando eles. Será que a senhora pode? Eu não vejo possibilidade jurídica de constar numa lei um requisito que vai ser exigido na licitação. Se a doutora Márcia tiver alguma sugestão, não sei, porque é no momento da licitação, é no edital da licitação que tem os requisitos. Inclusive, assim, pode ter outra possibilidade, por exemplo, vamos supor, a gente pede um documento. Pode ser que no edital peça um outro documento. A lei da licitação é o edital. Eu não vejo possibilidade jurídica de incluir na lei que esse pessoal, que na licitação isso vai ter um peso, mas posso pensar, eu preciso pensar num jeito de colocar isso na lei. De repente a gente senta, pensa em alguma redação em conjunto, mas assim, agora, como isso não estava no requerimento, né, eu não consigo pensar. É porque conhecendo o trabalho deles, né, como eu conheço, eu gostaria muito de poder ajudá-los, né, porque a gente sabe que eles estão aí na rua todos os dias, então a gente quer beneficiar aqueles que já estão exercendo a função, né? Aí, se a senhora pudesse analisar... na verdade, a gente não pode chamar de benefício, porque fica ilegal, né? Eles podem ter uma pontuação, porque a licitação é justamente para não ter benefício, para todo mundo ter condição igual, né? Por isso que a gente tem que estudar um jeito de colocar isso na lei, porque para garantir o direito, mas com legalidade, né? Talvez não seja beneficiar, mas por eles ter pago, né, um tempo... E agora, se a senhora vê essa nova esperança de poder fazer esse documento, eu gostaria muito que a senhora fizesse e apresentasse para nós. Se puder usar, porque senão não sai na gravação, por favor. É bom lembrar que em 2003, quando foi leiloado os pontos, a administração, na época, garantiu para a gente que se a gente não fizesse nada errado, andasse bonitinho, tudo dentro da lei,
automaticamente renovaria sozinho, em 5 anos, se não tivesse algum problema, envolvimento, polícia, nada, tudo na lei igual a gente vem trabalhando, não automaticamente renovaria. Então a gente contou que isso aconteceria. Aí depois, anos mais tarde, não, mas não foi. Aí ficou por isso. Aí por isso falar, venceu. Quando a gente assustou, o choque foi grande, entendeu? Então esses 21 pontos, na cabeça da gente, estava ok, tinha renovado automaticamente. É só isso mesmo. A gente não duvida disso de vocês, não, mas no contrato tinha o período de 5 anos, né? E que ele poderia ser renovado. Só que não teve o ato de renovação, né? E no poder público não pode existir essa renovação, entendeu? Nenhum contrato pode ser por prazo indeterminado. Então, resumindo, fomos enganados, porque não aconteceu o que prometeram, e esperamos que, né, de alguma forma, alguma coisa dê certo. Era isso, nossa esperança. A gente entende, assim, né? É só assim, explicando que juridicamente não pode existir na administração um contrato por prazo indeterminado, tá? Mais algum vereador gostaria de entrar no assunto, para poder possamos passar para a deliberação? Presidente. Vereador Chiquinho. Boa tarde a todos. Doutora Márcia, doutor Fernando, Fenício, esqueci o nome do rapaz lá. Na verdade, eu concordo que a Terezinha quer. Na verdade, que os meninos aqui, tem uns que têm 10 anos, tem 15, tem mais. O que ela está tentando colocar, assim, mais prático, é que esses que já tem mais tempo que está aí, que eles têm tipo de pontos, né, Vinícius? Para eles não perder esse... Porque tem uns que pagou, igual ele ali falou que pagou, tem lá os documentos lá que ele pagou. Né? Só que assim, lá na prefeitura, por exemplo, não consta nada que vocês pagou. Sumiram. Então, assim, a dificuldade que você está tendo é essa. Né? Aí, se tiver como, não sei se tem como na prefeitura, levar esses recibos que eles pagaram para provar que realmente eles pagaram, o que a senhora tem que olhar lá, e vocês se consegue colocar isso, né? Esse direito deles, porque tem os recibos lá que eles pagaram, né? O que tem que tentar olhar isso, eu não sei, igual lá na prefeitura não está constando no sistema. Então, o que eles estão reivindicando é os direitos deles que eles pagaram. Tem quantos anos? Quando eles começaram, esses daqui começaram desde quando, no início. O que nós estamos tentando colocar é que eles não tenham esse prejuízo, para eles terem assim, de colocar no corpo do projeto, a gente sabe que não tem jeito, né? Mas alguma pontuação para eles, só isso. Não, esse pessoal, aí o senhor está falando da pontuação, né? Dessa pontuação na licitação. Eles são cadastrados, vocês são cadastrados, não são? Eles são cadastrados. O senhor tem alvará? Então é cadastrado. Uhum. Então, assim, eles não vão ter prejuízos, né, quando for exigir essa certidão desse tempo, porque se eles são cadastrados, eles vão ter a certidão. Eu vou fazer só uma pontuação, rápida. Então, se eles estiverem cadastrados e se tiver o alvará, então eles vão ter uma pontuação na licitação. É isso que... A proposta de vocês é essa, né? E eu vou ver um jeito de incluir isso na lei. Tá? Não estou garantindo que tem jeito de incluir isso na lei. Nós garantimos a eles que na licitação nós faríamos essa no edital. Só que para votar a gente tem que ter uma segurança, porque se a gente vota, a gente está votando aquilo que nós estamos pedindo. E se votar e depois não constar? Pois é, mas aí o voto não é válido. Mas se não tiver legalidade, não tem como eu incluir, né? Só se eu perceber que tem legalidade. Mas se eles têm o alvará, né? E eu tenho que fazer as perguntas, senhor presidente. O senhor me dá licença, por favor? Se eles pagaram, tem o alvará, eles têm que ter a pontuação. Não estou discutindo isso, não. A pontuação de cobrar no edital eu não estou discutindo, entendeu? Isso eu já falei com eles que tem possibilidade. O pedido da senhora é para incluir isso no texto da lei. Isso é que eu vou ver se tem possibilidade legal. Tá? Obrigada, viu?
Antes de falar a palavra ao Marcos, quero só direcionar a vereadora Terezinha, que eu estava comentando que o nosso amigo aqui não estava interferindo na fala dela. Mas, na minha concepção, o que pode ser feito é, evidentemente, no processo do edital, ser colocada uma pontuação dando um direcionamento para a primeira etapa. Não sei se vai ter várias etapas, apenas umas, como será o processo, mas acho que a única forma seria essa. E a única comprovação seria o alvará de vocês no exercício, que não precisa do comprovante de pagamento. Se vocês têm o alvará já comprova que vocês tiveram a permissão. Na verdade, doutora, presidente, o município pode emitir uma certidão para esse pessoal que está cadastrado lá, como a gente fez com os taxistas. Exato, da mesma forma que fez o taxista. Vereador, doutor Marco Fanini. Senhores, o que ocorre? O que eu acho que seria conveniente, né, ante de todas as falas que nós tivemos aqui agora, seria a gente postergar a aprovação, né, que seja por 10 dias ou mais uma semana. Eu até me comprometo, junto com a doutora Fernanda e com a doutora Márcia, se houver necessidade, da gente tentar achar, entre aspas, uma brecha legal, para que a gente possa incluir no projeto essa questão da pontuação, né? Porque é igual eu estou falando, quando vai ser feita essa licitação? Se for feito nessa gestão, ótimo, nós estamos aqui resguardados, né? Confio na palavra da doutora, claro, a gente está aqui reunido para isso, mas meu medo é a partir de 1º de janeiro de 2021. Né? Essa fala ela pode ficar para trás e ela não ter mais validade nenhuma perante o Executivo Municipal. Então, exatamente nesse viés, eu gostaria que a gente, né, dentro da legalidade, obviamente, né, norteasse no sentido de equalizar essa demanda de assegurar o direito hora pleiteado pelos mototaxistas. Na verdade, doutor, nós estamos no mês 5, então não é possível que não venha executar até o mês 12 desse ano. Né, doutora? Nós estamos no mês 5, então não é possível que o processo não venha findar, está concluído antes do mês 12. Mas na verdade a gente já tem algumas alterações aqui que, em relação ao pedido da melhor técnica, eu estava até conversando com o doutor Marcos, existe uma vedação na lei de licitação que as licitações para melhor técnica, elas têm que ser utilizadas para serviços que são predominantemente intelectuais, então não caberia no caso de mototáxi. Mas isso não impede que a gente coloque no texto, assim, que eu veja a possibilidade de colocar no texto essa questão, tá? Em relação à tarifa que o senhor pediu, né, para colocar esse acréscimo de 30%, foi esse acréscimo de 30% aos finais de semana na tarifa, eu estou olhando com ele, se for um pedido da categoria, eu não vejo problema de incluir, tá? Acabei de olhar com o presidente, ele falou que seria interessante, sim. É a favor, senhor. Aí, como a gente já tem essa alteração para fazer, então eu não vejo problema, né, se os senhores quiserem, de trazer um substitutivo. Presidente, só uma pergunta para a doutora Márcia aqui. Palavra. Na verdade, o que o Vinícius, sim, para segurança para os meninos também, é porque no corpo do projeto não pode estar falando, mas assim, eu acho que na mensagem pode, né, doutora? O que a procuradora aqui do Executivo está tentando dizer é exatamente isso. Isso. O que foi adotado. Aí é onde que dá mais segurança até para vocês. No edital de licitação, pode se constar. Ela não está vendo possibilidade, no momento, pelo menos, de colocar no corpo da lei. Isso. Mas é importante para os participantes, porque além de ter desse período que já vem há mais tempo, talvez tem muitos que estão querendo ingressar também, né, justamente. dar oportunidade a todos. E a licitação é justamente para isso, proporcionar oportunidade em igual nível para todos os participantes. No caso da pontuação, no edital ela dá uma pontuação para o participante que já tenha isso, ela pode fazer, constar no corpo do edital.
caso alguém discorde disso e tudo, isso pode ser impugnado em fase de licitação, gente. Agora, como o Executivo já propôs na pessoa da Procuradora de analisar a possibilidade de constar no corpo da lei, eu acho que é prudente, igual o doutor Marcos também sugeriu, guardar aí uma semana, né, Sim. doutora? Então, aí dá mais segurança para vocês que no corpo do projeto não tem como colocar esse tipo de pontuação, mas na mensagem do projeto pode colocar. Então, nós vamos aguardar a palavra. Nós temos lá na Sutran, gente, as pastas de todos os mototaxistas de Nova Serrana, tá? E tanto quantos querem atualizar a sua frota, os seus veículos, nós estamos autorizando, tá? Todos que vão lá, que sabem a sua concessão, nós autorizamos. Os casos que nós não autorizamos, no caso do permissionário, não é ele quem está querendo mudar, e sim a pessoa que alugou, ou outra assim, e a lei não nos faculta isso, faculta que nós podemos autorizar a trocar de veículo quem tem a permissão, ok? Então nós temos todas as lá, inclusive esses 21, né, que os senhores falaram aí, todas as pastas estão lá na Sutran, tá? E as autorizações continuam para todas aquelas pessoas que querem efetivar o serviço, ou que estão trabalhando, que querem mudar de veículo, porque essa questão dos 5 anos, eles sabem disso. Eles sabem que se uma moto deles passar de 5 anos, eles terão prejuízo, ao invés de eles prestar um serviço de qualidade. Porque o nosso cliente hoje em dia, ele é exigente. Eles sabem muito bem disso. Eles exigem. Se ele chegar com moto suja, eles não vão querer, talvez até vá na primeira viagem, mas não voltam mais. Então, essa questão da idade da frota, no meu pensamento, ela tem que ser respeitada e nós não podemos abrir mão, tá? Com a palavra, só um minuto que o vereador... Senhor Edmar, todas as fiscalizações aí, você falou que a Polícia Militar que vai fazer, pelo que o senhor falou. O alvará de funcionamento também vai ser a Polícia Militar, e no caso que no edital do contrato está falando aqui, que se 3 parcelas não pagam consecutivos, é cassado. É a Polícia Militar também? Então a prefeitura não precisa preocupar com isso, não? Nós estamos falando de 2 fiscalizações diferentes. A questão de pagamento é financeiro, concorda? Aí o setor de finanças da prefeitura que vai ficar encarregado. Agora, a questão de trânsito, gente, nós só podemos aquilo que está previsto na Lei 9.503, tanto o município quanto a Polícia Militar. A Polícia Militar não fiscaliza tributos, por isso que a prefeitura tem os fiscais tributários, certo? Então, chega alguém lá para renovar uma moto, quer trocar de moto lá. Se a pasta dele está lá, ele tem a concessão, independente se ele está devendo o município, se não está devendo, eu vou deixar ele trocar de moto. Agora, eu vou fazer vistoria, ele vai apresentar a moto, nós vamos dar autorização para ele emplacar, ele tem que pegar aquela moto que está sendo substituída, levar lá na Sutran e mostrar para nós lá que a placa da moto é cinza e não, agora, no caso vai ser branca e azul, né? E a outra vai ser branca e vermelho, no caso da placa nova agora. Então, assim que é feito. A fiscalização de trânsito, nos municípios onde não é municipalizado, a responsabilidade é da Polícia Militar. Tem um convênio número 30, certo? Que foi firmado entre as prefeituras que não são municipalizadas e o Estado de Minas Gerais. É que a Polícia Civil, a Ciretrans, a Polícia Militar e o Detran e a Prodente fariam o serviço que é atinente às prefeituras fazerem, mas por elas não serem municipalizadas, certo? O Estado o faria. Por isso é que as multas de trânsito que são feitas dentro da cidade, elas retornam 40% para o município, certo? 50% fica para o Estado e 10% para a Prodente, para cobrir os gastos. Então, diante do que foi exposto, vamos aguardar o substitutivo para que possamos continuar assim, para que possamos proceder à deliberação. Não havendo, aliás, vamos passar então agora ao projeto 32. Eu agradeço o Dr. Marco e a doutora Alessandra, né, e o Edmar. Obrigado, presidente. Pela presença.
falei, doutora Fernanda. O projeto 32, com a palavra a doutora Márcia. Obrigada. Projeto de Lei 032/2020. Dispõe sobre garantia de execução de contrato na modalidade segurado, setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras, intensificando as exigências da lei municipal, da lei federal número 8666 de 21 de junho de 1993 no município, para estabelecer o limite mínimo de cobertura da garantia em 10% do valor do contrato, além de prever outras providências. Artigo 1º. É obrigatória a exigência de garantia de execução pelo prestador em favor do poder público em obras e serviços de engenharia nos contratos relativos com valores igual ou superior a R$200 mil. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei todos os órgãos da administração pública municipal direta e indireta, inclusive os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas, as sociedades de economia mistas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município. Artigo 2º. Observadas as regras constantes das leis federais número 8666/1993 e 12.462/2011, acerca dos anteprojetos e projetos, a apresentação de projeto executivo é requisito obrigatório para a deflagração do processo licitatório, devendo constar dos anexos do edital da licitação. Artigo 3º. A garantia exigida nas contratações públicas de obras no âmbito do poder público municipal será equivalente a, no mínimo, 10% do valor do contrato. Artigo 4º. O prazo de vigência da garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, ao qual esteja vinculado. Parágrafo 1º. No caso de seguro garantia, a vigência da apólice ou do documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora acompanhará as modificações no prazo de execução do contrato principal. Parágrafo 2º. O contratado é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo da vigência do seguro. Artigo 5º. A garantia extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para a ocorrência do sinistro. Inciso 1. Quando o objeto do contrato principal, garantido pela apólice, for definitivamente exaurido e após a expedição de termo ou declaração de recebimento definitivo do objeto contratado. Inciso 2. Quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrato nas condições contratuais do seguro-garantia. Parágrafo único. Quando a garantia recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei nº 8666 de 1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas neste artigo, pelo recebimento do objeto do contrato, nos termos do artigo 73 da Lei 866 de 1993. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. De autoria do vereador Giovanni Máximo da Silva, pastor Giovanni. A justificativa que ele apresenta para a presente proposição, abre aspas, o presente projeto tem como objetivo garantir o resultado esperado pela administração pública ao contratar obras e fornecimentos, com a finalidade
de garantir que as obras contratadas pelo município sejam entregues aos cidadãos de Nova Serrana, dentro da qualidade, custo e prazo esperados. Dessa forma, este projeto de lei regulamenta a obrigatoriedade de contratação de seguro-garantia pelo tomador, empreiteira ou terceiro executor da obra ou fornecimento, em favor da administração pública municipal em contratos públicos cobrindo pelo menos 10% do valor do contrato. Fecha aspas. Passo agora, senhores vereadores, a apresentar a análise do analista da casa. Eu vou só fazer algumas considerações do parecer para poder, porque ele concluiu que o projeto de lei 032/2020 viola o artigo 22, inciso 27 da Constituição Federativa, ao seguinte argumento, abre aspas, a matéria versada no projeto de lei número 32/2020 foi analisado por esse parecista quando da elaboração dos pareceres número 15/2018 e 25/2019, relativa aos projetos de lei número 21/2018 e 34/2019, respectivamente. E naquela ocasião ele já tinha apresentado um parecer pela inconstitucionalidade no entendimento dele. Esses projetos que ele faz referência aqui, o 21/2018 foi de autoria do vereador Valdir Mecânico. E o 34 foi até retirado pelo autor na ocasião. E o 34/2019, ele foi de autoria do Gilmar da Farmácia. E ele também deu o mesmo parecer, no mesmo sentido. A conclusão em ambos os casos, agora dando seguimento à conclusão dele. A conclusão em ambos os casos foi pela incompetência do município de Nova Serrana para legislar sobre a matéria que é de competência privativa da União, Constituição Federal de 1988, artigo 22, inciso 27. Aí ele descreve aqui, porque na realidade, realmente o artigo 22 da Constituição, ele faz essa previsão, que é competência da União legislar sobre seguro, certo? Sobre a garantia e tudo. Mas eu vou pedir licença ao Omar para discordar um pouquinho do parecer dele, que esse não é o meu entendimento. Então, não vou nem ficar estendendo muito na leitura, porque ele citou alguma jurisprudência, e eu vou... Mas ele não mencionou aqui, porque realmente, o ano passado, tramitou o projeto 131/2019, de autoria do pastor Giovanni. E, na ocasião, esse projeto 131/2019, que trata do mesmo objeto, ele teve parecer favorável. Eu tive o cuidado de imprimir aqui, ele teve o parecer favorável do doutor Alessandro, dia 17 de dezembro de 2019. Mas ele fez uma observação na ocasião e pediu que ele adequasse o artigo 3º do projeto. E é o que foi feito, que no projeto de lei 131, ele fazia a menção de 5%, e agora passou para 10%. Então, eu acompanho esse parecer favorável à tramitação desse projeto, com as adequações que foram feitas. Tá? Por quê? Quando realmente o que o doutor Lenine falou é o que prevalece, sim, na Constituição Federal, a competência da União para legislar sobre seguro. Mas a norma que nós estamos estabelecendo aqui é norma específica para o município de Nova Serrana, não é norma geral, é específica. Então, eu não posso legislar contrário ao que está na Lei 866.
E eu não estou contrário, porque o que fala o artigo 56? O artigo 56 da 866, o que ela fala? Artigo 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que previsto no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Inciso 1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Então, são dois tipos de seguro: seguro-garantia e a fiança bancária, que se pode exigir no processo de licitação. Parágrafo 2º. A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele ressalvado previsto no parágrafo 3º deste artigo, que no modelo anterior do projeto 131, ele falava no 5%, mas o parágrafo 3º do artigo 56 da Lei 866, ele faz uma exceção para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente. O limite de garantia previsto no parágrafo anterior, que era 5%, poderá ser elevado para 10% do valor do contrato. Então, é exatamente a observação que foi feita no projeto 131, que ele adequasse ao parágrafo 3º do artigo 56. Então, eu comungo com o entendimento de que o projeto, depois dessa adequação, ele está pronto a tramitar, do ponto de vista jurídico. Porque a lei de licitação, no artigo 56, ela condiciona que poderá. Então, quando vocês aprovar esse projeto, já passa a ser exigência. Aí é obrigatório a garantia de obra. Aí vai ser obrigatório, a partir da aprovação desse projeto. Se ele for se tornar lei, aí passa a ser obrigatório. E a lei federal, ela está a condição que poderá. Então, não está contrariando o artigo 56. Tá? Essas considerações eu passo devolvo ao presidente, aos senhores vereadores, para que vocês formem as suas convicções em relação ao projeto de lei 032. Com a palavra, o vereador Cabral. Eu acho muito válido esse projeto. Esse projeto teria que ter, antes daquela empresa de lixo, pastor Giovanni, ter feito o que fez Nova Serrana. Porque o artigo 1º aqui, a gente vê que os pequenos fornecedores da prefeitura não vai ser prejudicado, que é acima de 200, igual ou acima de 200 mil. Então, eu sou totalmente favorável à tramitação do projeto. E parabéns, porque tem muitas empresas que pegam licitação baixa esperando o aditivo, às vezes não dá aquele valor considerado só para ganhar, e depois o município que toma o prejuízo. Vai acontecer na empresa de lixo aí, tanto que a gente bateu, tanto que a gente sofreu. Então, eu sou totalmente favorável. Vereador Faquinha. Também sou totalmente favorável. Vereadora Terezinha. Até o momento, eu vejo esse projeto como inconstitucional. Eu vou analisá-lo, porque o parecer aqui nos mostra que ele é totalmente inconstitucional. Então, como somos representantes aqui, né, e o nosso voto tem que valer, se os projetos antes foram apresentados e foram retirados antes mesmo de chegar à votação,
por 1, 2, 3 vezes. Agora é a 4ª vez que, por vereadores diferentes, está sendo apresentado. Então, até o momento... Só para esclarecer, o projeto, que é esse 32, que ele veio substituindo o 131, o parecer do 131 é favorável, que é o projeto do mesmo autor. Os projetos que o Lenine citou no parecer dele, que é de 2018 e 2019, eles são um pouco diferentes. Eles são mais extensos e eles abrangem mais assuntos. Eles foram, não entrei no mérito dele não, mas eu tenho cópia aqui, eu posso te fornecer, eles que foram considerados inconstitucional. E esse outro agora, ele fez a análise na mesma linha. Mas o parecer de 2019 do 131 é favorável, tá? Mas, até o momento, eu ainda vou continuar como inconstitucional, tá? E vou analisar e não vou dar meu voto nem a favor nem contra. Até agora eu estou analisando e amanhã faço o meu voto. Mais algum vereador gostaria? Eu acompanho a doutora Márcia, eu estou com ela, Okay. favorável. Dóia? Favorável. Chiquinho? Favorável. Favorável. O pastor Giovanni gostaria de... O Faquinha falou primeiro? Falou. Faquinha. Eu sou favorável também à tramitação do projeto. O vereador Giovanni gostaria de dar uma palavra? Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Eu creio, além desse posicionamento aí do Cabral em relação à questão, né, da empresa do lixo, uma outra coisa que a gente deve salientar aqui é a questão, nós temos obras aí que não foram terminadas exatamente por falta de uma legislação que realmente possa colocar a empresa no canto e ela reagir favorável àquilo que ela propôs quando ela se ofereceu para o serviço. Então, quando nós não temos uma legislação, a empresa ela tem até uma legalidade que não existe, mas tem, de ficar protelando uma obra que já era para estar pronta. Nós temos obra aí de saúde que não está pronta porque a empresa houve contratempo e falta realmente de uma legislação para que pudesse a empresa ser cobrada. Se você vê, nós não temos legalidade para poder nem fiscalizar essa obra que está parada aí por causa da forma como foi feito os contratos, né? Então, eu creio que é importante demais que a gente tenha essa oportunidade. E uma outra questão, até que na oportunidade que nós entramos com o projeto, foi revisto a questão dos valores, que era R$400 mil, passou para 200, e da porcentagem que era 5, que passou para 10. Essa condição aí foi até para ter um valor equilibrado e uma porcentagem equilibrada, que você coloca um valor alto demais também, as empresas não vão querer sujeitar, aí o município vai ser prejudicado, né? Imagina bem as empresas recusar os contratos, o município fica sem condição até de executar as obras. Então, tudo parte do princípio do equilíbrio. E uma coisa que ficou bem configurado na minha ideia e que me trouxe uma tranquilidade de avançar com o projeto, eu uso o princípio da ativação, né? Ativou dentro de mim uma disposição para que eu pudesse manter a proposta, é a questão das normas gerais e as normas específicas. As normas gerais, o projeto aqui, ele não inflige em momento nenhum o princípio da Constituição. E ele é uma norma específica, ou seja, nós estamos fazendo uma adequação de uma lei constitucional no município de Nova Serrana. Muito obrigado. Então, diante do exposto... Só fazer uma pergunta, pastor. Com a palavra.
Pastor Giovanni, esse projeto, então, ele poderia até nos dar o direito de quebrar o contrato com a Copasa? Ou a Copasa não entra nesses contratos? Bom, Terezinha. Porque é de obras, né? Mas eu falo assim, são contratos. Eu vou pesquisar para você. Então, mesmo que esse contrato, esse projeto dessa condição, o contrato que já foi feito, provavelmente não tem como a gente arrancar a tampa da fossa, porque aquilo ali é igual uma fossa. Porque eu não sei se vocês têm olhado aí, as contas, né, da Copasa tem praticamente triplicado agora durante essa pandemia. R$330, você tem uma base. Então, eu gostaria muito que o senhor analisasse para mim e me desse essa resposta, porque vai ser assim, né, um clamor da população sendo atendido pela quebra desse contrato. Vereador Cabral, quer mais uma palavra? Toda lei, ela vigora a partir do momento que ela foi sancionada. Não tem como a lei voltar para corrigir um trem que já tem, não tem nem como, né? E porque uma empresa, se ela não cumprir o contrato de qualquer setor público, ela tem um prazo que não pode participar mais das coisas públicas, de serviços ou obras. Então, assim, ela não tem essa segurança para o município, até para os vereadores cobrarem do prefeito e o prefeito cobrar da empresa. Não tem como essa lei retroagir nesse contrato que já foi assinado. Então, o projeto. E também, pastor, o senhor está mais por dentro. Foi aprovado em Divinópolis esse projeto, não foi? Divinópolis foi aprovado há poucos dias, não sei quando, não, mas foi aprovado o mesmo projeto. Então, o projeto 032 foi deliberado por 6 votos a 1, e não tendo mais ao projeto, vamos declarar encerrado essa reunião. Só 6 votos, porque eu não Obrigado. manifestei meu voto nem sim nem não, né?